De Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra, escrita no capítulo 4 da epístola, segunda epístola aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 4, somente o segundo parágrafo, a partir do versículo 16. Isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Na sequência, o apóstolo escreve então o porquê que ele relatou desta maneira. Aí ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus, se todavia estando vestidos não formos achados nus. Então aqui ele inicia o capítulo 5, dando sequência ao assunto que ele vinha tratando, que era o único assunto dele, era Jesus Cristo. Paulo se dedicava especificamente a falar da vida do Senhor Jesus, procurando viver de conformidade a ela, conforme conhecia ou já tinha conhecimento das Escrituras, ainda que o que ele tinha de conhecimento das Escrituras era a lei e também as profecias, que era do Antigo Testamento. Mas na sequência, pois também a lei e o Antigo Testamento completo sempre se referia a um libertador, Jesus Cristo. Então a expectativa do passado já era de alguém que viesse. E esse alguém era Jesus Cristo, que Paulo aqui pregava. E pregava Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz que ele fez, para que pudéssemos então, crendo nele, sermos transformados de uma vida de pecado para uma vida de verdadeiros cristãos, seguindo a forma e a maneira de Jesus, viver como ele ensinou. Então ele fala disto aqui, fala das consequências daqueles que querem viver fielmente servindo ao Senhor. Que as consequências aqui na terra são de contrariedades, aflições, tristezas, combates. Ele relata muita coisa que havia padecido durante o exercício do seu ministério. Como ele era um apóstolo, ele dedicava integralmente em anunciar a graça, o evangelho para a salvação pela fé. E ele dizia assim, então, que tudo que ele sofria, e que sabia que os crentes em Jesus também sofreriam, tinham desígnio e tinham efeito essas aflições. Não vinham por acaso. Os sofrimentos que ele tinha, que ele padecia para servir a Deus no seu ministério, tinha um efeito, e ele conhecia, e ele transmite então o efeito destes sofrimentos para aqueles que aceitaram a graça do Filho de Deus. Então, quando ele fala disso, ele diz assim: então, por isso ninguém se desfaleça. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então essa era a consolação que ele tinha. Por quê? Porque ele via que no seu corpo, onde ele trazia ou procurava trazer no interior a imagem de Jesus Cristo, consequentemente o corpo sofria pelas situações da própria vida terrena,
pela idade que também ia passando, o tempo de viver ia terminando, também a destruição natural que existe, irmãos. A pessoa vai perdendo saúde, perdendo ânimo, vai vendo se desintegrar este corpo para voltar à terra. Mas ele anuncia aqui que em contrapartida, enquanto este corpo ele vai voltando para a sua origem, que é a terra, o interior, ou seja, aquele outro corpo que se forma dentro de nós, que está em Cristo pela vida eterna que nos é dada, ele vai se renovando a cada dia. Ele tinha preocupação de ensinar, porque sabia que o sofrimento desta vida terrena era iminente e realmente existia para todo mundo. E que a consequência de tudo isto para o corpo seria o final dele, é voltar à sua origem. Envelhece, se destrói, se acaba, os órgãos vão se deteriorando, os membros exteriores também vão enfraquecendo, os braços, as pernas, os olhos vão enfraquecendo, em muito os dentes caem, os cabelos também enfraquecem, ficam brancos ou caem. E a pessoa vai vendo que está chegando lá na sua origem. Não é assim, irmãos? E ninguém escapa disto, não. Pode ser quem quer que seja, grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa. Vai chegando o tempo de voltar à sua origem, a pessoa vai se declinando. Isto acontece com todos nós. A beleza do homem, a beleza da mulher, na sua idade de jovem, ela só tende a aumentar, mas chega uma hora que começa a declinar, começa a se deteriorar, as formas corporais vão se perdendo, a beleza do rosto também precisa incrementar alguma coisa para não ficar pior, mas vai piorando, tudo vai se voltando à sua origem. Mas o que não pode acontecer, queridos irmãos, é aquilo que se forma dentro de nós, que não é dentro de nós fisicamente, é no nosso ser, pela virtude do Espírito de Deus que em nós habita, não pode diminuir, tem que ser renovada a cada dia. E é por isso que nós procuramos ouvir a palavra, porque se não fosse assim, se anunciaria o evangelho para uma pessoa um dia, falou: olha, você crê em Jesus Cristo, que deu a vida, que foi morto, foi crucificado, mas depois ele ressuscitou porque ele era o Filho de Deus, e ele voltou para o céu. E ele falou que se cresce nele e fosse batizado, seria salvo. Você crê? Ah, se é desse jeito, eu creio. Então você precisa ser batizado, então me batiza. Pronto. Virou um cristão, um crente, estou salvo. Não é só isso não, irmãos. Aí começou um processo, tanto é que se envelhece também o que está dentro, porque se não envelhecesse, Paulo não teria escrito para se renovar. A gente renova as coisas que estão ficando velhas, não é isso? Não fazemos isso na nossa casa? Começa a cair, ficar ruim a pintura, descascar, cair o reboco, lâmpada que se queima, vidro que se quebra, minha casa está deteriorando, eu vou ter que reformar. Vou ter que renovar, não é isso? Tira o que está quebrado, põe coisa nova, onde está corroído se remenda, porque eu quero renovar. Nós precisamos nos renovar a cada dia por dentro, irmão.